Capitão América, o primeiro Vingador lá de 2011, deu início à trajetória nos personagens mais importantes do universo Marvel nos cinemas. Mas para isso a Marvel teve que fazer algumas adaptações dos quadrinhos. Nesse vídeo você vai saber as 5 principais diferenças entre o primeiro filme do Capitão América e as HQs. Bom, o primeiro ponto que vamos falar aqui é sobre a origem do Capitão América. Bom, a gente vê no filme que lá em Nova York está acontecendo uma feira lá, uma feira mundial. E nessa feira lá tem um posto ali do exército para quem quiser se alistar ali na guerra. Bom, o Steve Rogers vai até esse posto, tenta se alistar, mas é rejeitado, né? Muito por conta da sua condição física, bem magrinho, bem fraquinho. E aí nessa feira ele tá lá com o seu amigo Bucky Barnes, um amigo desde a infância. E aí ele comenta, né, com o Barnes que o que aconteceu, toda a situação e da vontade que ele tava de servir aos Estados Unidos. Aí um doutor, Abraham Erskine, escuta um pouco essa conversa do Steve Rogers, vê, né, que apesar de sua condição física, ele tem muita vontade, né, de ele a se alistar para os Estados Unidos. E aí ele chama ele de volta e dá a chance dele conseguir servir. E aí ele é recrutado pelo doutor para ser parte lá do experimento do super soldado, né? Só que nisso tem um coronel lá do exército que não quer que isso aconteça, né? Ele, apesar de que ele acha que o Steve tem muita bravura, tal, a gente vê até em algumas cenas no filme, né, o Steve protegendo ali da granada, que ele pula em cima, tal, mostra muito um pouco do caráter dele já, né. O coronel não aceita, né, que ele faça o experimento, mas ali o Dr. Erskine recruta ele e aí o Steve Rogers passa por todo o procedimento lá do soro do super soldado e ganha todas as habilidades que a gente conhece. Só que nisso tem um espião nazista que está infiltrado ali no experimento. Ele acaba assassinando o doutor, fazendo com que a fórmula, né, do super soldado se perdesse totalmente, porque só o doutor sabia, né, de como fazer a fórmula. E aí o único que sobra, né, porque a vontade dos Estados Unidos era fazer vários experimentos com vários soldados, né. Aí só sobra então o Steve Rogers, só que mesmo assim o coronel o rejeita a levá-lo para a guerra. Bom, nos quadrinhos foi bem parecido, apesar de algumas diferenças, tá? O Capitão América foi criado em 1941 e apareceu primeiramente na revista da Timely Comics, que é um nome anterior da Marvel. A Marvel veio só um pouco tempo depois. Nos quadrinhos ele nasceu em 1922 e era filho de irlandeses. E aí nos quadrinhos também, aí o cinema adaptou bem essa questão, tá? Também o Steve também tinha problemas físicos ali, vamos dizer, e ele também é submetido ao experimento pelo Dr. Abraham Erskine, é o mesmo doutor que eles adaptaram. E aí a mesma coisa que acontece nos filmes, tá? O Dr. Erskine também é morto pelo um nazista infiltrado ali, e o Steve é o único que sobra ali do experimento. Aí uma diferença só é que na história do Capitão América ele acaba enfrentando o Hitler mesmo, né? Foi criado bem em 1941, bem numa época que estava acontecendo a Segunda Guerra Mundial, e os Estados Unidos aproveitou muito para trazer essa figura heróica aí para as histórias, replicando aí o que estava acontecendo no mundo e trazendo alguém de verdade, né, para as histórias em quadrinhos, que foi o Hitler, né? No filme ele só enfrenta o Caveira Vermelha, apesar de que eles falam, né, do Hitler no filme e tal, mas ele não nem aparece no filme. O próximo aspecto aqui que nós vamos falar é sobre o Caveira Vermelha, o vilão do filme, né? A gente vê no filme que ele é um dos chefes da Hydra. E ele também, a gente descobre no filme que o Caveira Vermelha, ele foi metido ao experimento do super soldado, né? Ele obrigou lá o Dr. Erskine a aplicar a fórmula nele, só que a fórmula estava um pouco inacabada, que fez com que ele tivesse uma deformação ali na sua pele, no seu rosto principalmente, mas ainda deu alguns poderes de super soldado. E aí o Caveira ele tá, né, tentando liderar lá uma força-tarefa lá com alguns cientistas
para fazer armas por meio do Tesseract, né, que a gente vê depois que se torna uma das joias aí do infinito do Thanos. E a gente vê no filme, né, que ele tem um plano ali também de jogar algumas bombas em algumas cidades americanas, né, e nisso que o Steve Rogers lá vai tentar detê-lo, ele acaba ficando congelado, e aí o Caveira Vermelha, ele acaba sendo sugado ali pelo Tesseract, né? Até então, antes de Vingadores Guerra Infinita, a gente achava que ele tinha morrido, mas na verdade ele estava lá em Vormir, né? Ele era o guardião ali da joia da alma, né? Então, na verdade, ele foi transportado, teletransportado ali pelo Tesseract. Bom, nos quadrinhos essa questão do Caveira Vermelha foi um pouquinho diferente, tá? Ele também tinha até o mesmo nome, né? Que é o Johann Schmidt. Ele também estava envolvido no regime nazista com o Hitler. E uma das batalhas ali com o Capitão América, ele acaba usando o cubo Cosmo, que na verdade não é o Tesseract, tá? Que foi usado nos filmes. Ele era um outro artefato nos quadrinhos. E esse cubo faz com que ele troque de corpo com o Capitão América e ele acaba sendo levado para uma ilha lá que tem vários criminosos de guerra. Nessa ilha ele acaba encontrando o Sam Wilson. Olha aí a conexão com um dos vídeos que eu fiz aqui no canal, que é sobre as diferenças do Sam Wilson dos cinemas para os quadrinhos, né? Eu falei um pouco sobre esse aspecto aí naquele vídeo, então dá uma olhada lá para mais detalhes. Então o Caveira acaba encontrando o Sam Wilson, ele acaba usando o Sam Wilson para lutar contra o Capitão América. Só que o Capitão América lá consegue desvincular, porque o Sam Wilson estava sofrendo uma controle mental ali do Caveira Vermelha. E aí o Capitão América acaba conseguindo desvincular esse controle mental. E aí o Sam Wilson depois vira amigo do Capitão América. E aí no final da guerra, né, o Capitão América acaba encontrando lá um esconderijo lá do Caveira Vermelha. E na batalha o Caveira Vermelha acaba sendo atingido por vários escombros e acaba ficando preso ali e é também atingido por alguns gases que vazaram ali da parede. E aí isso faz com que ele ganhe super poderes e fique numa animação suspensa, e ele acaba voltando só 20 anos depois da Segunda Guerra. Então a gente vê que ele vai parar lá para Vormir lá, mas ele fica lá um tempão lá sendo guardião da joia da alma, né? E não segue com seus planos nazistas, né? Mas nos quadrinhos não. Nos quadrinhos ele sempre foi um inimigo do Capitão América por várias gerações aí. E ele sempre tentou replicar os seus planos nazistas, tanto que ele se considera como um herdeiro ali do Hitler. Bom, o próximo aspecto, a próxima personagem aí que nós vamos falar é a Peggy Carter, né? No filme a gente vê que ela faz parte ali do exército americano, ela faz parte ali, fez parte de conduzir lá o experimento lá do soro do super soldado. E a gente vê desde o começo, né? Desde que ele encontrou o Steve Rogers, que os dois sim, tem uma quedinha ali um pelo outro, né? E ela acaba ajudando o Steve a encontrar o seu amigo Bucky Barnes, né? Descumprindo um pouco as ordens ali do coronel, né? Que não queria que o Steve estivesse envolvido na guerra, né? Então ela pede ajuda também do Howard Stark, né? Que é o pai do Tony Stark, né? E ele acaba construindo um escudo, né? O escudo de Vibranium que a gente conhece do Capitão América. Bom, nos quadrinhos a Peggy Carter não tem tanta importância assim, tá? Quem é mais importante, na verdade, é Sharon Carter, que apareceu nos filmes, né? E ela apareceu como se fosse uma sobrinha ali da Peggy Carter. Só que nos quadrinhos é a Sharon mesmo, que é o interesse amoroso principal, né? A Peggy Carter já foi quase que uma peguete ali dos tempos de guerra do Steve Rogers, só que ele não sabia o nome dela era meio desconhecido, né? E aí nos quadrinhos eles fazem uma bagunça. Lá, primeiro eles consideram que a Peggy é a irmã da Sharon, só que depois de um tempo eles refazem isso e aí a Peggy na verdade vira tia. E aí a Peggy ela é usada mais como membro da SHIELD, né? E isso os cinemas adaptaram, né? Depois da guerra ali, ela vira uma membra ali da SHIELD. Então essa é uma grande diferença aí, né, dos quadrinhos para os cinemas. O próximo personagem aí é o Bucky Barnes,
Barnes, né? A gente vê no filme que ele é um amigo de infância do Steve Rogers, né, que já faz parte do exército e vai pra guerra, né? E aí, como eu tinha dito, né, o Rogers ele vai, né, atrás do Buck, né? Ele descobre que o Buck tá desaparecido, né? Ele acaba conseguindo achar o Buck Barnes, e nessa fuga aí no meio de um trem lá nos Alpes, o Buck acaba caindo do trem, uma invasão ali que eles estavam fazendo, que tinham os nazistas naquele trem. O Barnes acaba caindo num penhasco ali nos Alpes e dado como morto, né? Só que a gente descobre, né, em Capitão América 2, Soldado Invernal, que ele voltou, né, como esse agente Soldado Invernal, né? Então ele foi capturado ali pela Hydra, também sofreu os experimentos ali do soro, né, do super soldado, e acabou virando um assassino aí, né? Bom, nos quadrinhos essa figura é um pouquinho diferente, tá? O Buck não foi um amigo de infância do Steve Rogers, né? Na verdade, ele era quase como um mascote do acampamento. Ele era um jovem de apenas 16 anos que estava ali no acampamento, e muito por conta que o pai dele morreu na adolescência dele, e o pai era um militar, né? Então ele quis seguir logo essa carreira aí de militar. E aí ele, né, ele se destaca ali no meio, né? Ele acaba sendo quase que um parceiro aí do Capitão América, né? Replicando um pouco o que a DC estava fazendo com o Robin e o Batman. Só que aí tem outro aspecto aí que o Capitão América, ninguém sabia da identidade secreta do Capitão América, né? Só o Dr. Abraham Arkenstein. Mas um dia o Buck ele vê, né, o Steve Rogers se vestindo de Capitão América, mas o Buck jurou guardar segredo. Então essa coisa da identidade secreta é bem importante nos quadrinhos. Aliás, esse é um ponto importante do Homem de Ferro que eu falei no vídeo aqui sobre as 5 principais diferenças entre o Homem de Ferro dos cinemas e dos quadrinhos. E aí numa missão, né, que eles acabam vendo que o Barão Zemo, né, a gente vê aí, o Barão Zemo nos quadrinhos ele foi usado bastante aí, ele apareceu na Segunda Guerra também, como um dos integrantes ali do grupo nazista, né. Nos filmes a gente vê que a adaptação foi bem diferente, né, do Barão Zemo. Eles acabam encontrando ali o Barão Zemo roubando um avião experimental ali do lado dos aliados na guerra, né? E nisso, tentando parar o avião, o Barnes acaba ficando preso lá. E aí, na verdade, o capitão ele descobre ali no meio que é uma armadilha, né? Quando eles estão invadindo o avião. Só que o Barnes acaba não conseguindo se soltar do avião, a manga ali do seu uniforme acaba ficando presa ali no avião. E o avião acaba explodindo. E aí todo mundo dá o Buck Barnes como morto, né? Só que aí também, nos quadrinhos, ele volta como Soldado Invernal. Tá? Só teve essa pequena diferença aí na hora do acidente, né? O acidente foi bem diferente. Antes do último aspecto que nós vamos falar aqui, não se esqueça de curtir o vídeo se você está curtindo, já ajuda muito para que esse vídeo se espalhe, porque o YouTube vê que as pessoas estão gostando desse vídeo e recomende para mais pessoas. Então isso é muito importante para o crescimento do canal, além de você se inscrever se você gosta do mundo dos super-heróis, do mundo da DC, do mundo da Marvel, que nós falamos a fundo sobre esse assunto, cinema, quadrinhos, séries, toda essa conexão desses universos. Então não se esqueça para não perder os próximos vídeos também. Agora o último ponto é o final do filme, quando o Steve Rogers fica congelado, né? A gente vê no filme que na batalha final ali com o Caveira Vermelha, o Caveira Vermelha tá querendo enviar uma bomba ali para as cidades americanas, o Steve Rogers tentando impedir ele, ele acaba conseguindo derrotar, né? O Caveira é sugado ali pelo cubo cósmico, vai parar lá em Vormir, que a gente descobre lá em Vingadores Guerra Infinita. O Steve acaba não conseguindo parar esse avião, né? E aí ele tem toda aquela frase lá se despedindo da Peg e tal, aquela frase emocionante. E aí ele vai parar com o avião dentro do gelo, né? E acaba sendo congelado e fica congelado por muito tempo, né? E ele tá congelado ali em 1945, ele vai voltar só a despertar, né, em 2011, né? E aí, né, no final a gente vê que eles tentam enganar ele, né, passando que ele tá em 1945, mas ele descobre que ele ficou
desacordado por mais de 50 anos, né? Bom, nos quadrinhos essa questão tá totalmente envolvida naquele incidente do avião experimental lá, que o Bucky Barnes acaba ficando preso lá e e aí o avião explode, né? O que acontece com o capitão? Na hora que ele salta do avião, percebendo que é uma armadilha, ele vai acabar parando no oceano. Então também ele fica congelado no gelo. Aí sim, né? Depois de um bom tempo ele é encontrado e aí é um pouco parecido, né? Ele já vai ser recrutado pelos Vingadores, o que também acontece nos filmes. Então é isso, pessoal. Comente o que você achou dessas diferenças, se tem alguma coisa que você gostou mais dos filmes, dos quadrinhos. Se você gosta muito desse primeiro filme do Capitão América, Primeiro Vingador, eu particularmente gosto bastante, tá? É uma origem bem clássica. Então não se esqueça de comentar, curtir o vídeo e é nóis, valeu!